Senhor a todos. Que alegria estarmos juntos. O pastor estava incrédulo que ainda são 6h42. E eu acho que eu entendo, pastor, como a gente está na presença de Deus, parece que a gente pula e o tempo não passa. Isso é bom demais. E eu vi que o pastor é animado, irmão. O pastor é animadíssimo. E mais animado que o pastor é só o povo dessa casa, né? Obrigado, serva de Deus. Mais animado que o pastor é só o povo que serve a Deus nesta casa. Queridos, que alegria estar com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero compartilhar esta palavra contigo nessa noite. Romanos, capítulo de número 12. Quem achar, diga amém. Quem não achar, diga socorro. Então socorre aí em nome de Jesus. Alguém socorre aí em nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 12. Procure aí na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Se você que estava perdido achar, diga glória a Deus. Olha, todo mundo já achou. Eu achei que ia estar no telão aqui. Não veio no telão, né? 12:1. Isso. Olha lá, os pés do telão são top. Eu gostei daquele lá, ó, sentado na cadeirinha lá, segurando a câmera. Ó, todo mundo olha para ele lá. Isso, eu achei top. Aquilo ali é top. Ele já está para virar um pregador coaching já, sentado na cadeirinha, tá tudo certo. Aleluia. Você que não achou e você que conseguir ler aqui em cima, amém. Quem está conseguindo enxergar aqui, diga glória a Deus. Então, se você não achou na sua Bíblia, é só olhar para o alto que daqui vem teu socorro, viu? É aqui do telão, tá bom? Eu acho que deve ter na televisão, confirma aqui para mim. Vocês são chique demais. Eu achei isso daqui chique demais. Eu fui lá atrás incomodar os meninos, eu falei sobre esses LED no teto, eu achei isso daqui show de bola, gente. Se eu pudesse, eu colocava essa igreja assim dentro de uma caixinha e levava comigo para o Paraná. Eu achei muito top. Olha, eu posso falar que é uma das melhores estruturas, pastor. Nesses últimos 13 anos pregando, essa é uma das estruturas mais encantadoras que eu vi. É diferente, achei top. Queridos, diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, porém, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você diz amém. Queridos, que alegria poder servir o coração de vocês com esta palavra. Louvo a Deus pela vida do pastor, da pastora. Que Deus seja louvado pelas vossas vidas. Muito obrigado por nos receberem. Para quem não sabe, nós viemos aqui de pertinho, pensa, bem pertinho daqui, a um pouco mais de 1.000 quilômetros, numa cidade chamada Foz do Iguaçu. Alguém já foi em Foz do Iguaçu? Levante a mão. Isso, pensa numa cidade bonita e quente, a Foz do Iguaçu. Aqui do lado, gente, pensa numa viagem maravilhosa que a gente fez até aqui. Mas aqui em São Paulo estamos hospedados numa cidade próxima aqui. E eu vim para o culto cheio de expectativa, porque eu fiquei sabendo que aqui o lugar, o céu é mais baixinho aqui. E essa expectativa no meu coração já foi suprida quando eu vi que vocês são um povo que pula, grita, roda, adora, marcha. Eu gostei muito, eu achei isso extraordinário. E aí tem gente que vai dizer, para que tudo isso, irmão? Eu estou a semana inteira pregando. Pensa em alguém que está pregando todo dia, desde que cheguei em São Paulo, terça-feira. Todos os dias eu passo do lado de AMB, né, pastor? Eu passo todos os dias do lado da AMB. Eu vi os carros, eu vi o pessoal, eu vi a folia, eu vi os ônibus. E aí eles podem pular lá e a gente não pode pular aqui. Onde já se viu? Tem gente que não gosta. Não gosta, irmão, tudo bem se não gostar. Você não é obrigado a pular. Só não censura o pulo de ninguém, tá?
Você não é obrigado a adorar a Deus, ninguém vai te obrigar, só não censura a adoração do outro. Por que isso? Porque se lá fora eles pulam para a morte, aqui dentro a gente pula para a vida. Se lá fora eles oferecem o culto deles a alguns deuses, ídolos do mundo, nós aqui dentro oferecemos um culto ao Deus dos deuses. E posso liberar uma palavra: enquanto eles pulam lá fora e não gera resultado algum, você pulando aqui dentro, e quando você pula aqui, tua casa é salva, tua família é restaurada, a porta abre, a saúde é transformada. Então eu tenho uma notícia para você: não censura a adoração de ninguém, tá? Porque talvez enquanto ele está pulando aqui, Jesus está visitando a casa dele lá. Queridos, eu quero apresentar a vocês a minha esposa, a irmã Jéssica. Levante a mão por bondade, a mão esquerda por bondade. Isso, mantenha levantado. Quem não sabe, essa moça linda aqui é minha esposa. Para quem não sabe, ela é minha esposa. Ela é minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida dela. A Jéssica é um instrumento de Deus gracioso na minha vida, e Deus tem usado muito ela. Ontem nós fomos pregar, eu não lembro a região, irmão, eu acho que era por aqui perto. E nós fomos pregar ontem, e a pastora disse assim: agora a irmã Jéssica vai dar uma palavra. E não é que a minha esposa pegou o microfone e deu uma palavra, irmão. Eu falei: irmãos, esse é milagre, já estão quase 7 anos casados, e é a primeira vez que eu vi ela dando uma palavra. E foi bem, viu? Eu achei que o povo não ia querer me ouvir. Eu falei: gente, pode ficar, deixa ela pregando. Mas aí o povo queria ouvir eu, mas na próxima vez que eu vim para São Paulo, ela vai pregar, viu? E vai pregar aqui em nome de Jesus. É profeta, você fala assim, não é profeta, não mexe não, é profeta. Queridos, você está dando risada, mas é profeta, é vaso. Pastor, às vezes eu estou pregando, eu estava no Rio Grande do Sul pregando tempo atrás, e eu estava orando por batismo do Espírito Santo, por cura, reconciliação, e eu estava falando com o presidente. Deus me deu uma palavra direcionada ao pastor presidente daquele campo, e eu liberando a palavra para aquele homem, de repente eu escutei um barulho, uma língua estranha, uma marcha, um mistério. Falei: gente, o que está acontecendo? Vocês não estão deixando eu entregar a profecia. A hora que eu virei para trás, para eu poder chamar a atenção, eu olhei, era minha esposa entregando uma profecia a uma moça. Aí eu falei: opa, deixa lá no mistério, está tudo certo, não toca no vaso, aleluia. Queridos, antes de pregar, lá fora, assim que acabar o culto, vai ter uma mesa ali perto daquele rapaz com a câmera, vai ter uma mesa ali, e eu vou até com o meu material ali. Pregador, por que você tem que ter um material? Porque a nossa casa vive integralmente do ministério. E a nossa casa vivendo integralmente do ministério, nós trazemos este material para que você possa nos abençoar. Nós temos ali cocadas. Nós temos o quê? Alguém já comeu cocada na vida? Levante a mão, deixa eu ver. Cocada é a coisa mais extraordinária possível, irmão, porque é fitness cocada. Pregador, é fitness? Claro, é coco, que é fruta, e açúcar, não tem mais do que isso. E tem uma que é tão fitness que é cocada de maracujá, já viu isso? Essa é fitness demais, irmão. Já é coco e maracujá, é fruta. Então você não vai sair da dieta não, fica tranquilo. Você vai passar lá e abençoar a gente. Por que isso, pregador? Porque hoje eu preciso pagar o nosso aluguel lá em Foz do Iguaçu. E se você pudesse, eu queria que você passasse lá e abençoasse a gente. Pastor, eu vou levar 30 cocadas, amém. Pastor, eu vou levar 60, amém. Pastor, eu vou levar 100, nem sei se tem 100 lá, mas amém, em nome de Jesus. Só não deixa eu voltar para casa com cocada, porque você semeando na nossa vida, você ajuda a gente a continuar pregando a palavra de Deus. Eu vi que a pastora entrou lá no Instagram, né, e compartilhou uns vídeos nossos, e a pastora viu, a gente vai rodando por esse Brasil inteiro pregando. Então cada lugar que a gente passa, alguém é salvo, uma família é restaurada, e para que isso aconteça, você precisa semear. Então passa lá, abençoa a gente no final do culto. Lucas, eu não quero cocada, mas eu vou deixar pago umas 90 para o pastor, amém. O pastor vai gostar da cocada em nome de Jesus, com essa energia que ele gasta, irmão, com essa energia, o abraço que eu dei nele, essa unção que está sobre ele, precisa de muita cocada para ele ficar de pé, tá bom? Então passa lá em nome de Jesus, vamos pregar, gente. Diga para quem está do teu lado: eu vou ouvir a voz de Deus. Diga: eu vou dar glória a Deus. Levante a mão lá em cima, faz dedinho de profeta, bem assim, aponta para o rosto de quem está do teu lado, com carinho, respeito e autoridade, olha no fundo do olho dele, no fundo do olho dela, e diga: eu vou. Diga: eu vou ouvir a voz de Deus. Olha no fundo do olho dessa pessoa com o dedo apontado e diga: eu vou comprar cocada. Crente não pode? Então te espero lá, você falou, viu?
Ah, Jeová, eu quero pregar, Jeová. Eu gostei tanto daqui que eu estou tentando demorar para começar, porque se eu começar uma hora eu vou ter que terminar, pastor, eu não quero largar esse microfone. Que eles vão pregar. A carta de Paulo, escrito para a igreja de Roma, é um dos escritos cristãos mais influentes de todos os tempos. Foi através da carta de Paulo aos Romanos que Martinho Lutero começa a sua reforma protestante. Agostinho se converte lendo a carta aos Romanos. John Wesley, um dos maiores teólogos que já existiu, ele diz que ao ler os comentários de Lutero sobre a carta de Roma, o coração dele se aqueceu. A carta aos Romanos, ela é escrita no fim da terceira viagem missionária de Paulo. Provavelmente ele estava em Corinto quando escreveu ela. Paulo, quando escreve esta carta, ele está direcionando um ensinamento para uma igreja a qual ele não fundou. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma, mas Paulo faz questão de escrever esta carta. Esta que é a maior epístola do Novo Testamento, agora ela é um divisor de águas para que todos aqueles que estão na igreja de Roma sejam ensinados, doutrinados. A expressão doutrinados, provavelmente você vai ler na Bíblia essa expressão doutrina, doutrinar ou doutrinados, essa expressão remete a ensino, não a dogmas. Então é por isso que Paulo precisa doutrinar a igreja em Roma, ensinar a igreja em Roma. Só que para isso acontecer, Paulo precisa olhar para o contexto que a igreja está vivendo, principalmente um contexto cultural. A igreja em Roma, ela está localizada em uma região politeísta. Dentro de Roma, nesta região onde a igreja está inserida, existe uma cultura, e essa cultura quer dizer que existem vários deuses. Para um romano não há um problema algum se eles olharem e falar: isso daqui é um Deus, o Deus da tua linha, isso daqui não é um problema. Por quê? Porque na cultura onde eles estão inseridos tem diversos tipos de deuses com D minúsculo. Então é comum achar um altar para qualquer divindade espalhada por ali. Eles não têm problema quanto à pluralidade de deuses. Agora, Roma tem apenas um decreto. Qual o decreto? Vocês podem ter uma liberdade de adoração a quem vocês quiserem. Por isso que não há problema algum eles pregarem acerca de um Cristo que é Deus. Há um problema, qual? Eles pregar um Cristo que é Senhor. É isso que Paulo vai pregar em Atos capítulo 16 e vai ser preso pelos romanos. Por quê? Porque Paulo prega o senhorio de Cristo, um Cristo que era Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os homens, sobre todas as potestades, sobre todos os domínios, sobre tudo que há na terra, debaixo da terra e no céu. É isso que Paulo vai pregar. Dentro de Roma existiam as moedas que circulavam naquele tempo, e as moedas tinham uma expressão gravadas nela, e a expressão era essa: Kyrios. O que é Kyrios, pregador? Senhor. Então eles estavam dizendo que César, que estava do outro lado da moeda, era Senhor sobre todos os homens. Até que um dia Paulo vem e começa a pregar o senhorio de Cristo, e no senhorio de Cristo Paulo explica para nós. O que ele explica? Que existe um Senhor sobre todas as enfermidades, existe um Senhor sobre todos os demônios, existe um Senhor sobre todos os lares, sobre todas as casas, sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. Existe um Senhor que é Senhor sobre todos. Existe um Senhor cujo o seu nome é tão grande que toda língua confessará. Existe um Senhor que todo joelho se dobrará. E o que? E a língua que confessar vai confessar que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe um só Senhor. Quem é Ele? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre a igreja, Ele é Senhor sobre os céus, Ele é Senhor na terra, Ele é Senhor sobre todos os demônios debaixo da terra. Não há um joelho que não vá se dobrar, não há uma língua que não há de confessar, porque Cristo é Senhor. E é isso que Paulo prega. Então Paulo já entende a cultura de Roma, só que agora Paulo vai precisar conversar com eles acerca da salvação. Por quê? Porque se todos eles estão vivendo dentro de uma cultura que tem diversos deuses,
Logo, a igreja vai ser formada de um povo que vai ser formada de diversos povos que pertencem a uma única cultura, que é a cultura romana. Então, quem vem para o culto na segunda-feira, escuta a mensagem do Evangelho, aceita Jesus Cristo, quando chegar no culto de domingo ou da quarta-feira, quando ele chega no culto, ele vai chegar com os costumes lá de fora. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: gente, vocês estão trazendo de fora para dentro costumes que aqui dentro a gente não faz. Mas Paulo, eles não entendem ainda o processo da salvação, e é por isso que Paulo escreve o capítulo 10 na carta aos Romanos, aquilo que chamamos de base da soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Todas as vezes que você estudar dentro de um grau básico, médio ou elevado, bacharel, doutorado, mestrado, acerca da teologia, quando você parar dentro da carta aos Romanos, você vai achar totalmente a base da doutrina da nossa salvação. É isso que Paulo prega. Ele prega que a salvação é um processo gradual, ele não é um processo instantâneo, ele é um processo que você vai adquirindo conforme passar o tempo, a graça para ser salvo. Te provo. Paulo diz assim, capítulo 10, versículo 9: se com a boca confessa a Jesus e em teu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Capítulo 10, versículo 10, Paulo diz que com o coração a gente crê para que a justiça aconteça, e com a boca a gente confessa para que a salvação nos alcance. Paulo está dizendo assim, que você precisa viver o processo da salvação. Todos nós éramos distantes de Deus, todos nós estávamos estranhos em relação ao divino. Nós não temos fé por nós mesmos. A fé não é uma característica humana, telúrica, terrena. A fé não é uma característica que eu tenho quando eu nasci. O idioma eu aprendo conforme o país onde eu vou crescer. A cultura eu aprendo conforme o lar onde eu vou crescer. E a fé só vem por um meio. E qual é o meio? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Paulo está pregando e ele está dizendo: antes não tínhamos fé, antes não tínhamos esperança, antes não tínhamos salvação, mas alguém pegou a semente do Evangelho, lançou sobre nós, e nós, como uma terra fértil, recebemos a semente e foi gerado em nós o fruto da semente. E qual é o fruto da semente? Fé. Agora que o Evangelho foi pregado a mim, agora eu creio que Cristo é o caminho, agora eu creio que Cristo é a verdade, agora eu creio que Cristo é a vida. A semente foi lançada, eu recebi a semente, agora eu creio no que? Que Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza no Espírito Santo e leva para morar no céu. Agora que a semente foi lançada, eu que antes não acreditava em nada, agora acredito no quê? Que Ele tem o nome sobre todo nome, que Ele é Senhor nos céus e na terra, que Ele é Filho de Deus. Abaixa só um pouquinho o fundo. Escute, a Bíblia diz que pela fé eu consigo reconhecer as obras de Deus. Pregador, e qual é a mensagem do Evangelho? Todos os 66 livros da Bíblia, entre Antigo e Novo Testamento, resumem-se agora em um único versículo, encontrado no Evangelho de João. E que versículo é esse? O versículo 16, no capítulo de número 3, no Evangelho de João. É o resumo de toda a Bíblia Sagrada. E qual é o resumo da Bíblia, pregador? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Bíblia. Vamos para a Bíblia, que eu gosto de Bíblia. Colossenses capítulo 2. Paulo diz que pelo sangue de Jesus nós somos reconciliados para com Deus. Pelo sangue de Jesus nós tivemos paz para com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário nos trouxe de volta para o eterno e nos deu paz para com Deus. Pregador, é só isso? Não. Capítulo 1, versículo 20 ao 22 da carta aos Colossenses, Paulo diz para nós que fomos reconciliados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Não é só aceitar a Jesus, não é só pular, não é só chorar, é ter uma vida de santidade mediante a sua palavra. E eu provo para você, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém vai ver Deus. Não tem como ter vida com Deus sem santificação. Paulo diz aos Coríntios que em Cristo estava o ministério da reconciliação. Agora nós estamos olhando para o que ele diz na carta aos Romanos. Agora que você acreditou no seu coração, quando você acreditou, você foi alcançado pela justiça, você foi justificado. Escute, você que antes era do mundo, você que antes era perdido, aí um dia alguém pregou o evangelho para você. Não vai ser evangelho açucarado, Jesus te ama e você é um gude-gude do céu. Não é isso. Alguém disse: olha, arrependa do teu pecado. Alguém disse para você: converta, cara, senão se tu morrer tu vai para o inferno. Esse é o evangelho. Pregadão, mas não pode pregar isso, irmão. Se tu morre sem Jesus, você vai para onde? Para Disney? Só tem dois caminhos, não tem purgatório, não tem metade do caminho, não tem alguém que está sentado numa mesa analisando teu currículo. Se tu tem ele, tu vai para o céu. Se tu está sem ele, meu nego, já era. O evangelho foi pregado a você. E agora? Você acreditou até o ponto que você veio na frente do altar um dia. E quando você veio na frente do altar, você disse: eu quero Jesus. E isso é o segundo passo da salvação. É o que Paulo diz: não é só crer, mas é confessar. Não é só crer, mas é que todo mundo saiba que você está servindo ele agora. Cutuca assim do ladinho do ombro. Não machuca, mas cutuca alguém e diga assim: vai apertar. Diga, mas para disfarçar, você vai dando glória, senão vão falar que é para você. Escute, eu não posso aceitá-lo e viver uma vida de cristão anônimo. Não existe neutralidade no evangelho, imparcialidade. Ou é santo, ou é do céu, ou é do inferno, ou está sujo, ou está limpo. Na Bíblia não existe imparcialidade. Ou é, ou não é, ou está salvo, ou não está. A Bíblia diz que agora aquele que aceitou a Cristo precisa confessar. Diga: confessar. E aqui tem dois pontos. Qual ponto? Primeiro ponto, tu veio para frente e diz assim: pastor, eu quero Jesus. Aí o pastor ora, aí a igreja inteira ora, e todo mundo diz assim: agora ele tem Jesus. Aí tu vai estar andando na vila por aí afora, a hora que tu pensar em fazer alguma coisa, alguém vai olhar e falar: ei, te vi no culto, hein? Tu aceitou Jesus, tu agora serve ele. Aí o negócio vai ficando mais intenso. Por quê? Porque eu não posso pular, ter ele aqui, adorar ele, chorar ele aqui, e quando eu chegar em casa, minha casa não saber quem é que eu estou adorando aqui. Dentro da minha casa eles precisam saber quem é que eu venho buscar aqui. Dentro do meu trabalho eles precisam saber quem é que eu vim buscar aqui.
Lá na minha rua eles precisam saber quem é que eu... Pregador quer dizer que eu não posso andar mais com os caras? Pode sim, irmão. Na escola eu andava com os caras. Pensa nos caras terríveis, eram meus amigos. Pensa nos piá terrível. E lá em Curitiba tem uma tal de torcida organizada. Ei, piazada, eu andava com os piá. Eu andava com os piá da Fanática, eu andava com os piá da Império, eu andava com os piá da Fúria. Os piá tudo estudavam com a gente à noite. E aí que eu andava com eles. Mas e aí, qual que é o problema? O problema é que eles falavam, ó, o pastor ninguém mexe, o pastor ninguém toca, o pastor é nosso amigo. Eles ficavam falando na sala, a professora falava, baixa a bola, ninguém falava. Falava, ô piazados, o pastor é nosso amigo, o pastor é nosso amigo. Não entendi. O evangelho é tão bom que você não vai ter que se desvencilhar de alguns lugares. O evangelho é tão bom que a luz que vai estar em você vai penetrar nesses lugares. Sabe por quê? Porque vão saber que você é crente, vão saber que o céu te salvou, vão saber que agora você faz parte do povo do livro da capa preta. Pode até te chamar de mano, nego, parceiro, mas a hora que chegar lá tu vai falar, paz do Senhor, varão. E aí, pastor? E aí que o evangelho é uma confissão pública? Diga confissão pública. Vou te explicar agora. Quem já se batizou nas águas, levante a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver, quem já se batizou no rio, levante a mão. Rio, foi no rio. Foi no rio, pastor? Mas não foi no Tietê não, né? Graças a Deus. Está amarrado, nem no Ipiranga, aquele lá que tem do Dom Pedro lá. Mariporã. Aí teve o culto de batismo. Pastor, eu sou de Curitiba. Hoje eu moro em Foz do Iguaçu por causa da Jéssica, mas eu sou de Curitiba. Sou oriundo de Curitiba. Quando eu me batizei, pensa num frio que faz em Curitiba. Eu me batizei no rio. Você está dando risada porque não é você. Naquele culto de batismo eu já entrei dentro da água tremendo. O pastor começou a fazer aquelas perguntas que faz. Olha, você está de acordo com a palavra de amém? Isso é de livre e espontânea vontade? Amém. E começou a fazer essas perguntas. Amém, amém, amém. Coisa que eu falei, pastor, me afoga logo rapidinho. Em nome de Jesus, só para eu voltar, pai. Escute. Aí quando eu saí das águas, a gente fez aqueles cânticos. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Lembra? Você lembra? E a gente cantou esses hinos. Só que tudo isso é um culto de batismo. E o que é o culto de batismo, pregador? É uma confissão pública de fé. Não entendi. Porque aquele que aceita Jesus, em algum momento da vida dele, vai ter que confessar publicamente diante dos homens: estou morrendo para mim e nascendo para ele. De novo, estou morrendo para mim e estou nascendo para ele. Eu não entendo mães, pais que proíbem os filhos de tomar uma decisão. Não, depois dos 18 você batiza. Para com isso. Se ele tem decisão para poder namorar, para poder trabalhar, para poder ter Instagram, se ele tem a poder de decisão para poder ter os amigos, para escolher o que veste, por que ele não pode ter a decisão de descer as águas e nascer de novo? Eu tenho um problema, às vezes eu chego nas igrejas e dizem, está esperando completar tal idade para batizar, e já passou dos 12, a gente diz que batismo tem que ser pós 12 anos, por quê? Porque dos 12 para frente começa a adolescência, e a adolescente já tem conhecimento, já tem uma base do que ele pensa. Aí disse, mas eu queria batizar, meu pai não deixa. Eu falei, por que teu pai não deixa? Eu não deixa. Peraí, irmão, se sou teu pai, a primeira coisa que eu falo, pastor, pode afogar ele rápido, em nome de Jesus. A partir do momento que já tem consciência, já tem desejo de pecar. A partir do momento que já tem desejo de pecar, já pode perder a salvação. A partir do momento que pode perder a salvação, pode ir para o inferno. Então eu prefiro que batize logo, cresça na igreja, viva na presença de Deus, do que fica aí pecando, errando, falhando. Aí diz assim, quem não quer batizar, porque papai não deixa. Mas deixa namorar, mas deixa ficar fazendo as coisas que não pode fazer. O pai não deixa namorar, mas rebolar no TikTok, meu Deus. O pai não deixa namorar, mas ficar na rua fazendo coisas que não é para fazer, deixa. Esse é o meu problema com essa geração. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não tem nada melhor na vida do que você batizar, e a hora que você sair das águas, parecer que o céu te abraçou, e você falar, morri para mim, nasci para ele. Morri para mim, nasci para ele. E eu vou provar na Bíblia, Paulo diz assim, ele morreu por todos, logo aqueles que vivam, agora vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Já não vivo mais eu, agora Cristo que vive, Cristo que vive, Cristo que vive em mim. Deixa eu liberar uma palavra
para você: as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. É isso que Paulo diz. Um culto onde o povo que vem para o culto agora, que aceitou Jesus, entendeu o processo da salvação. Qual o processo? Crer e confessar, crer e confessar, crer e confessar. Só que Paulo diz: isso não é o final. Por quê? Porque agora você foi salvo. Quem foi salvo? Levante a mão, deixa eu ver. Agora você foi salvo, e o negócio aperta para você que foi salvo. Por quê? Porque a salvação não é uma porta de saída. Tem uma irmã, me dá essa cadeira, fazendo favor, por bondade. Abraça a cadeira. Obrigado. Escute, tem gente que acha que isso daqui é salvação. Ele pegou, foi salvo. Pastor, eu queria tanto Jesus. Amém, pronto, está salvo. Aí ele chega e diz assim: eu vou ficar aqui, ó, sentado, cruzar o braço, a perna, e diz assim: Senhor, pode voltar, viu? Estou salvo. Aí as almas perecendo lá, e ele aqui, ó: Senhor, pode voltar, estou salvo. Escuta, vem comigo. Eu senti tanta liberdade de pregar hoje que eu vou pregar. A salvação é como se fosse o reino de Deus é como se fosse uma casa. Quem está vendo uma casa aqui, diga amém. Amei a sua fé. O reino de Deus é como se fosse uma casa. Quando nós abrimos a porta da casa e nós entramos, isso se chama salvação. Isso se chama o quê? Igreja inteligente é muito bom. A gente entra. Só que tem gente que entra na casa e a primeira coisa que ele faz é procurar um sofá para sentar. Por quê? Porque ele vai ficar aqui até Jesus voltar. Ele não quer explorar o que tem dentro dessa casa. Não entendi. A porta de entrada para o reino é a salvação, mas não é o final. A salvação é o começo. Me explica, te explico. Enquanto tem gente que diz assim: eu vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Tem gente que nem eu e você, que é curioso. Como assim? Curioso. Ele começa a explorar os quartos. Ele vai nos quartos do dom da palavra e diz assim: gostei, é aqui que eu vou ficar. Aí o outro vai no quarto dos dons espirituais, de libertação, de cura, é aqui que eu vou ficar. Aí o outro começa a explorar os cômodos da casa, porque o reino de Deus é como se fosse uma casa. Enquanto muitos decidem ficar sentado no sofá esperando Jesus voltar, tem gente que diz: eu vou receber dom, eu vou receber talento, eu vou receber chamada. Tem gente que diz: eu não vou ficar contente só de ficar sentado. Eu quero orar por cura, eu quero orar por libertação, eu quero orar por batismo do Espírito Santo, eu quero ministério, eu quero servir o reino de Deus. A porta de entrada é a salvação, mas não é o final. Diga para quem está do seu lado: a salvação é só o começo. E eu te explico agora. Olha o que Paulo diz no capítulo da doutrina da salvação. Paulo diz: gente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? Olha o que Paulo está dizendo. Gente, existe um padrão. Qual é o padrão? Foi salvo, fui, agora vai e prega. De novo, foi salvo, fui, agora vai lá e prega. Para quem? Para a tua família, no teu trabalho, na tua rua, na tua escola, para os teus amigos. Prega! Paulo está dizendo: a salvação não é só para você. Alguém precisa ser salvo. Faz assim com a mão, faz assim com a mão, faz assim com a mão. Há uma semente na palma da tua mão e essa semente se chama Evangelho. Há uma semente na palma da tua mão e essa semente se chama Evangelho.
Se você lançar a semente do evangelho na tua casa, na tua rua, no teu trabalho, nos teus amigos, daqui pouco tempo, antes do virada do semestre, vai ter que fazer 2 cultos nessa casa de domingo, para comportar tanta gente que vai vir para esse lugar. Se você pregar o evangelho da maneira com que você foi chamado para pregar, a tua casa será salva e ela estará com você sentado aí do teu ladinho. Se você pregar o evangelho da maneira que tem que pregar, os teus amigos serão salvos e sentarão perto de você. Essa casa ficará cheia de filhos que foram alcançados pela semente do evangelho. Eu vim pregar para as pessoas que estão aqui. Deus te chamou para você pregar. Prega! Pregador, é só pregar? É. Por quê? Porque tem um mundo lá fora que nem você era, que não acredita. E não é que eles não acreditam. Como eles vão acreditar se ninguém quer pregar? Como eles vão invocar alguém se eles não conhecem? Pregador, mas eu estou pregando e ninguém dá valor à minha mensagem. Pregador, eu estou falando, mas parece que eles zombam de mim, eles zombam de mim. Tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Olha para cá. Quão formosos são os pés daqueles que levam a semente. Olha para mim. Deixa eu dar uma palavra de encorajamento para você. Podem menosprezar a tua mensagem, podem não querer te ouvir, podem não querer dar atenção ao que você tem para falar, mas enquanto na terra ninguém vê valor na tua mensagem, o céu está dizendo: eu vejo formosura nos teus pés. Enquanto na terra não querem te ouvir, no céu ele está dizendo: passa por espinhos, passa pelas pedras, passa pelos ventos, mas isso não tira a formosura dos teus pés. Eu estou pregando para alguém que nessa noite o céu está dizendo: quer ganhar a tua casa? É só você pregar. Quer ver Jesus restaurar a tua casa? É só você pregar. Quer ver Jesus salvar a tua família? É só você pregar. Não espere que o pastor faça o papel que você tem que fazer. Quem tem que ser um agente missionário lá dentro é você. Diga para alguém que está do seu lado: vai pregar, vai. Começa a pregar o texto que eu fui chamado para pregar. Meu Deus, fiquei quase 20 minutos só ali, Jesus. Vamos ver se vai dar tempo de pregar. Paulo está dizendo agora para os irmãos de Roma. Quem lembra que Roma é uma região politeísta, que eu falei? Levante a mão. Eles têm muitos deuses. Então agora Paulo está dizendo para ele: gente, pelo amor de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: pelo amor de Deus. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso culto, um vosso culto preparado para Deus. E como é que é o culto? É o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que Paulo está pregando isso? Porque quem se converteu na segunda-feira e não teve o tempo do discipulado, provavelmente está vindo para o culto trazendo algumas ofertas que eles traziam lá fora. Como que era lá fora? Normalmente eles pegavam um animal e traziam para um altar. Alguém matava um animal no altar e o povo se alegrava, porque isso era um sacrifício. Agora deixa eu perguntar para você: alguém está vendo algum bode, camelo, alguma galinha, algum papagaio, algum passarinho numa gaiola aqui? Levante a mão se alguém está vendo. Ninguém está vendo nada, né? É porque Paulo está dizendo isso. Gente, o culto agora é diferente. Não entendi, Paulo? Te explico. Porque lá fora você trazia coisa viva para morrer aqui dentro. E agora? Agora você traz coisas mortas para que aqui dentro tenha vida. De novo, lá fora você trazia coisas vivas para morrer no altar. E agora? Agora você traz pessoas que estão mortas e aqui elas ressuscitam. Aqui elas têm vida com abundância. Aqui elas têm força, ela tem graça. Aqui ninguém entra vivo e sai morto. Aqui entra morto e sai vivo. Não entendi. Você chegou aqui todo capenga. Sabe aquele meme xoxo, capenga, parado, caindo, se arrastando.
Você chegou aqui tudo, meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Aí você chegou aqui quase morto, e aí? E a Bíblia diz para nós que quando você chegou aqui, você recebeu vida. E não é só vida, porque vida por vida seria vida. E o que Ele te deu? Vida com abundância. É muito mais do que você merecia, era muito mais do que você precisava. Ele te disse, eu vou te dar muito mais do que você merecia, muito mais do que você precisava. Ele te dá vida, era a mesma coisa falar, receba água. E vida com abundância, é Ele virar essa garrafa nesse copo. Mas vai transbordar, exatamente isso. Mas vai transbordar, exatamente isso. Eu vou te dar muito mais do que você pensava em receber. Eu vou te dar muito mais do que você pensava em receber. Vamos para o texto. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Quem tiver Bíblia, pode deixar aberto, que você vai vir comigo na Bíblia hoje. A Bíblia diz, irmão, agora o culto de vocês precisa que o vosso corpo seja um sacrifício vivo. Diga comigo, sacrifício vivo. Não, fala como se você tivesse comido uma cocada de leite condensado. Diga sacrifício vivo. Tudo fica melhor com uma cocada de leite condensado, irmão. Escute, sacrifício vivo. O que é isso? Paulo está dizendo, gente, não precisa de animal para que vocês façam um culto que agrade a Deus. Os vossos corpos agora são um sacrifício vivo. Não entendi. Você vai vir para o culto e vai ter dia que você vai estar cansado, mas mesmo cansado, venha. Vai ter dias que você vai estar triste, mesmo triste, venha. Vai ter dias que você vai estar desanimado, mesmo desanimado, venha. Vai ter dia que você vai ter trabalhado o dia inteiro, vai estar tudo suado, e se estiver aqui em casa não vai dar tempo. E você diz, eu vou mesmo suado, eu vou para o culto do mesmo jeito. Por quê? Porque hoje eu vou oferecer um sacrifício vivo. Não entendi. Deus, eu estou cansado, mas hoje o meu sacrifício é eu estar aqui. Deus, meu pé está doendo o dia inteiro trabalhando, Pai, mas eu vou vir mesmo que seja no sacrifício. Deus, eu estou triste, mas mesmo assim eu não vou deixar de te louvar. Mesmo que para cantar para ti eu tenho que chorar, eu vou chorar. Hoje o meu culto vai ser um sacrifício vivo. Eu estou pregando para alguém que está aqui hoje, não é uma tarefa fácil. Estar aqui agora não é uma tarefa fácil. Só Deus sabe o que está acontecendo com você. Você tinha 1001 motivos para não vir aqui, só que você disse, o meu momento não é maior do que a promessa. O meu momento não é maior do que o meu louvor. O meu momento não é maior do que a minha entrega. E se tiver que ir se arrastando, eu vou me arrastando. Se tiver que ir se arrastando, eu vou me arrastando. Mas eu não vou deixar de te louvar. Eu não vou deixar de te louvar. Alguém entendeu lá? Alguém entendeu lá? Eu vou pregar para alguém. A circunstância da terra diz, não canta. A circunstância da terra diz, não vá. Aí você diz, nem que tenha aqui no sacrifício eu vou. Eu vou com o diagnóstico ruim do médico na mão, mas eu vou com a porta fechada, mas eu vou com a saúde abalada, mas eu vou com as pessoas me traindo, mas eu não vou deixar de adorar a Ele, ainda que para servir Ele eu tenha que chorar. Eu choro, mas eu não paro de adorar. Eu choro, mas não paro de glorificar. Meu sacrifício, meu sacrifício, meu sacrifício. Olha para cá, olha para cá. Eu sei muito bem o que é você vir no sacrifício. No ano de 2019, por 6 meses, eu experimentei os piores dias da minha vida. Você sabe o que é você pregar, e quando acaba o culto você desmaia? Você sabe o que é você terminar uma mensagem, a hora que você entregar o microfone, você apagar e acordar só no final do culto? Do outro lado da igreja, alguém abanando você, querendo chamar o SAMU? Você sabe o que você pregar de manhã na cidade chamada Araucária, na volta para casa? Eu começo a tremer tudo dentro do carro, começa a ataque cardíaco dentro do carro. Aí à noite tem que ir pregar de volta. Você sabe o que é você estar em cima do púlpito pregando uma mensagem que duraria 30 minutos, vira 1 hora, porque você não consegue se mexer.
Eu sei o que é você orar por cura e as pessoas saírem curadas e você voltar para casa doente. Eu sei o que é você chorar colocando terno e a gravata dizendo: eu não queria ir. E eu falava: pastor, não vou. O pastor disse: se você não vier, eu te busco. Eu quero que você entenda que eu sei também o que você passa. O que é você ver Deus usar você para abençoar tanta gente e chegar na tua vez de ser restaurada a saúde e nada. Eu sei porque você vir para o culto no sacrifício e falar: ó, piazada, se acontecer alguma coisa, vocês não deixam ninguém mexer comigo. Vocês pegam eu, colocam no carro e não vai embora. No mês de 2019, ali pelo mês de fevereiro, março, eu lembro perfeitamente que eu estava no culto de despedida do meu pastor até então, pastor Marcos de Oliveira, congregação do Bairro Novo 2, lá em Curitiba. Meu coração começa a acelerar. Eu saio pela porta dos obreiros, na lateral da igreja. Quando eu vou lá para frente para respirar, saiu uma irmã, um sotaque do Nordeste. Ela disse: senta. Eu disse: oi, senta. Tá bom. Porque eu sentei, ela disse assim: levanta, libera a traqueia, vai, respira. O que você está fazendo? Ela disse: eu estava te vendo o culto inteiro. Eu falei: esse piá vai passar mal em cima do púlpito. Eu te vi o culto inteiro. E eu disse: esse menino vai passar mal antes do pregador pegar para pregar. E eu vi a hora que você saiu, Deus disse para mim: vai lá, ajuda ele. Senhor, não sei orar por cura. Não é cura, ele precisa de médico agora. Ajuda ele. Ela disse: eu sou enfermeira, faz o que eu estou falando. Começou a medir minha pulsação. Eu comecei a falar: quietinho. Colocou a mão aqui, virou um relógio e falou assim: quieto. Ela falou: teu batimento está muito elevado, você não está praticando atividade nenhuma. Você está com o coração acelerado, você está tendo um ataque cardíaco agora. Fica calmo. Como é que você acha que assumiu o altar no outro dia para pregar? Ou você acha que a gente não faz sacrifício também? Foi pregar na cidade de São José dos Pinhais, na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu lembro perfeitamente que eu lhe disse: pastor, não vou. O pastor disse: vai vir. Não vou, vai vir. Eu falei: pastor, eu estou mal. Ele disse: semana que vem então você vem. Eu falei: fechou. No dia que eu fui para o culto, eu lembro perfeitamente, pastora, que eu cheguei na igreja, eu fiquei lá atrás e disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu nunca vi o Senhor fazer tanto milagre através de mim nesse período. E eu que preciso do milagre, o Senhor não faz. Eu fiquei lá atrás olhando o culto. Pastor Lucas, vem pregar. Subi em cima do altar, preguei. Sabe aquele dia que você prega mal? Prego mal, mas mal. Eu não tenho costume de orar pelo povo depois do culto. Irmão, a única oração que eu faço é aqui na frente, pronto, acabou. Se Jesus não falou com você aqui, 40 minutos de mensagem, eu orei por você aqui, o que você quer que eu faça na porta da igreja? Eu não tenho costume. Mas aquele dia eu falei abertamente no púlpito. Falei: irmãos, é o seguinte, foi tão ruim a mensagem, eu peço perdão para vocês, mas deixa eu dizer um negócio, eu vou fazer uma fila aqui do lado, eu vou orar por vocês, amém? Os irmãos: amém. Acabou o culto, fez aquela fila. E eu orando. E mesmo mal, no sacrifício, Deus foi usando. Até que ficou uma irmã assim encostada e ficou olhando para mim com uma cara de... Falei: lá vem ela, vai pedir oração. A hora que ela chegou, eu falei: ei, irmã, você quer oração por quê? Ela falou: de você eu não quero nada. Falei: grossa. Falei: irmã, o que você quer então? Ela disse: quero te contar um testemunho. Eu falei: irmã, conta. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe da minha história, mas eu conheço a tua. A minha filha contraiu uma doença chamada leucemia. Minha filha cantava na igreja e ela disse: mamãe, nunca mais eu volto para a igreja, porque Jesus me deixou ficar doente. Minha filha entrou numa depressão junto com câncer. Ela não saía de casa. As amigas da igreja vinham toda semana, ela nem recebia. Até que um dia uma dessas amigas viu você pregando numa tarde de louvor e você desmaiou. Falei: isso, bem, obrigado, irmã. Ela disse: não, calma. Essa menina saiu, foi até minha casa e disse assim: ô filha, ó, tem um pregador aí que está pior que você. E a menina deu risada. Como assim? Ele prega, desmaia. É um escudo engraçado, que ele prega, grita, pula, fica quase vermelho, e tem uma hora que ele desmaia. A menina disse: é mentira. É verdade, eu fui no culto, eu vi ele. Quando que ele prega aqui de volta? Ele vai pregar aqui numa congregação aqui, vai ter um louvorzão de tarde. Vem lá no culto. Fechou. Aí eu fui pregar. Assembleia de Deus do Jardim Cristal, São José dos Pinhais.
Eu preguei, eu não conhecia essa menina, não sabia da história dela, e a mãe dela diz assim: a minha filha foi para o culto, porque ela disse: se ele está ruim, eu quero ver ele ruim de verdade. Ela disse que você pregou, e na hora do apelo ela disse: eu não sei o que aconteceu. A minha filha estava chorando na frente do altar, dizendo: eu quero Jesus de volta. Eu quero Jesus de volta. E aí, irmã? E aí que a minha filha aceitou Jesus de volta, reconciliou. E aí? E aí que voltou a cantar na igreja, com câncer, mas cantava. Aí eu fiquei tudo feliz, falei: meu Deus do céu, Jesus curou ela. Eu falei: irmã, como é que ela está? Ela falou: morta. Eu falei: oi? Ela falou: minha filha morreu. Eu estava com uma expectativa de Jesus falar que curou. Eu falei: e aí, irmã? Ela disse: mas você não sabe como é que foi. Nos últimos dias da vida da minha filha estava no hospital, e ela disse: mamãe, é o seguinte, eu não tenho medo para onde eu vou, e não fica triste não, porque eu vou lá com Jesus. Mamãe, fica triste não, porque eu vou lá com Jesus. E aí, irmã? E aí que a minha filha morreu crente, salva, e na morte dela eu tive uma convicção. Qual? Que o céu é real. Aí eu agradeci ela pelo testemunho, fiquei muito feliz. Ela disse: mas não é só isso. Eu falei: o quê? É que enquanto você está no meio das suas feridas, das tuas feridas, Jesus faz cura para alguém. Não entendi, eu te explico agora. Por isso eu estou contando, não estava nem na mensagem. Eu precisei contar isso para dizer para alguém. Quando você vem no sacrifício, quando você vem no meio da traição, quando você vem no meio da dor, quando você vem no meio da angústia, quando você vem com a porta fechada, quando você vem com a saúde abalada, quando você vem no meio do desespero, quando você vem quando nenhum motivo na terra você tem para cantar, o céu diz: no meio da tua dor eu vou fazer sair cura para alguém. No meio da tua dor eu vou fazer alguém ser alcançado. É um abraço que você dá como alguém abraçou aqui, é um aperto de mão que você faz, é um paz do Senhor que você dá na porta. Alguém diz: eu estou doente, eu estou ferido, eu estou cansado, mas eu não vou deixar de ser instrumento na tua mão. Levante a mão para o céu. Eu tenho uma palavra de Deus na minha boca. Sacrifícios vivos diante de Deus são instrumentos de milagre. Você está cansado, mas não deixa de cantar. Você está ferido, mas não deixa de adorar, porque no meio do teu sacrifício o céu vai operar um milagre. Sacrifício vivo. Diga para alguém que está do teu lado: sacrifício. Não diga sacrifício. Diga: às vezes é tudo que a gente tem. Diga: e é tudo que Ele quer. Eu vi um aleluia aqui, um aleluia lá. Pastor, porque nem sempre a gente vai estar feliz, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar mas quando a gente vem para o tudo ou nada, o céu sempre vai honrar. Não permita que o teu momento atrapalhe a tua adoração. E aí que Paulo diz assim: gente, sacrifício vivo e santo. Diga: santo. Quem aqui luta contra o pecado diariamente? Levante a mão. Levante a mão, não tem vergonha não. Talvez o meu pecado não seja o seu. O que para uns é um vício, para outros pode ser uma avareza, para outros pode ser um ego. O que para muitos pode ser o dinheiro, outros pode ser luxúrias, desejos da carne. Eu não sei qual é o teu gigante. Só que isso não pode impedir você de vir. Vou de novo. Isso não pode impedir você de vir. Irmão, todos os dias a gente luta contra a gente mesmo. Eu vi um pastor falando uma frase que eu achei extraordinária. O que é salvação? Salvação é você desistir de si mesmo. Aí você fala: Senhor, eu estou cansado de lutar por mim mesmo. Estou entregando a tua mão a minha vida. Eu estou pregando para a gente que está aqui, irmão, que você está lutando todos os dias contra a tua carne. Olha para mim. Eu estou pregando para a gente que você está lutando para vencer os seus desejos. Aí quando você erra, o diabo diz assim: não vai. E o céu diz: vai. Por quê? Porque santidade não é deixar de pecar. Santidade é saber para quem correr quando você pecar. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Santidade não é apenas deixar de pecar, é saber que quando você tropeça, você sabe para quem que você corre. Isso é o processo da santificação. Eu não posso me santificar por mim mesmo.
Eu não tenho poder de me auto-santificar. A santificação é um processo do Espírito Santo de Deus. Aí você peca, fala, diz assim, eu não vou para o culto, eu vou desviar. Não, pecou, errou, falhou, diz, é para lá que eu vou. É para Ele que eu vou correr. É para a cruz que eu vou correr. É para ela. Eu estou atraído pela cruz. É para ela que eu corro. Se o pecado me atingir, eu corro para a cruz. Eu corro para a santificação. Eu corro para o altar. Eu corro para Jesus. Olha para cá. Olha para cá. Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Abre a sua mão. Em nome de Jesus Cristo, você vai viver uma vida santa. Pregador, vida santa é o que? É uma vida onde você vai começar a vencer o pecado. Você vai começar a vencer as paixões. E isso não é pela tua força carnal, não. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra as coisas que são espirituais. E nessa noite o céu está colocando na tua mão força, ânimo, vigor, graça. Esses demônios que estavam te esperando lá fora para te fazer cair, nessa noite no nome de Jesus Cristo, eles vão cair por terra, porque você veio como sacrifício vivo e santo diante de Deus. Diga assim, e agradável. E eu encerro aqui. Agradável. Agora deixa eu fazer uma pergunta. É retórica, responda para você. O culto tem que ser agradável, sim ou não? Mas agradável para quem? Quem é que o culto tem que agradar? Para cá. E se no dia que eu estiver doente ele me mandar pregar sobre cura? E isso não me agradar? O culto não é para mim. O culto é para agradar Ele. Para cá. E se no dia que você estiver triste, todos os louvores forem de júbilos, e a gente só cantar sobre alegria? Você está triste, mas o culto não é para te agradar. Olha para cá. O culto que agrada a Deus é o culto que as minhas limitações, os meus problemas, os meus dilemas não atrapalham o meu louvor. Deixa eu pregar para você, em nome de Jesus. Eu sei que você tem tanta coisa acontecendo aí dentro, mas quando tu entra daquela porta para cá, você precisa entender que maior do que a tua dor é um Deus que está no meio desta casa. Maior do que os teus problemas é um Deus que está no meio desta casa. E eu posso te garantir com total certeza que mesmo que você esteja com a porta fechada, cante sobre um Deus que abre portas. Mesmo que a saúde esteja abalada, cante sobre um Deus que cura. Porque enquanto você está fazendo isso daqui aqui, tem um Deus visitando tua casa lá. Eu estou sentindo o céu aqui. Já percebeu que o culto normalmente quando a gente está mal é um culto bem fervoroso? Irmão, como pregador eu posso falar, às vezes a nossa emoção quer atrapalhar a nossa mensagem. Às vezes eu estou triste, eu quero chegar no culto, eu falo assim, eu vou pregar uma mensagem tão triste, a mensagem mais triste de todo o meu dicionário de mensagem. A hora que eu chego no culto, é o culto mais pentecostal e feliz da vida. Ah, irmão, é terrível. É terrível porque às vezes eu chego aqui e falo assim, Senhor, eu estou tão triste, eu estou na prova. Aí quando eu piso no altar, Deus fala assim, você está na prova, mas eu não passo prova, então você vai pregar o que eu faço. Escuta, sabe qual é o culto que agrada a Deus? É o culto onde as minhas limitações humanas não atrapalham a minha adoração. O culto que agrada a Deus, sabe qual é? É o culto que os meus problemas, eles não vão impedir eu de adorar. Posso mostrar um tipo de crente, pastor? Vou mostrar. Tem um tipo de crente que ele é perfeito para essa ilustração. O povo está tudo aqui, ó. Eu vou passando pela prova dando glória, feliz, todo mundo feliz. E ele? Aí o pastor, recebe a cura.
pastor, recebe poder. Ele diz assim: olá, meus amigos do TikTok. Está aqui no culto, o pastor está gritando muito, mas ó, estou aqui. Escuta, tem gente que não entendeu ainda. Você não é o centro do universo. Pregador, não entendi, te explico. Lá no tempo antigo, eles pegaram um homem chamado Galileu e mataram ele. Por quê? Porque Galileu disse que a terra não é o centro do universo. Aí a igreja católica matou o Galileu e falou: não fala mais. Aí depois, dentro da igreja católica, um padre chamado Nicolau Copérnico, ele teve um desejo de estudar, e ele diz assim: gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, o que? Mataram Galileu à toa. Por quê? Porque a realidade é que a terra não é o centro. O centro do nosso sistema é o Sol. Não é o Sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do Sol. Como assim? São dois movimentos: translação, rotação. Translação é como ela gira em torno do Sol, 365 dias. E a rotação? A rotação em volta do próprio eixo. É por isso que de manhã o Sol aparece, de noite ele vai embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu expliquei tudo isso para provar para você que você não é o centro da atenção. Que tem gente que, se o pastor não falar o nome dele no culto, ele desvia. Aqui não tem, graças a Deus, pastora. Mas tem gente. Tem gente em alguns lugares que, se tirar o cargo dele, nunca mais vem para a igreja. Já ouviu falar desse tipo de gente? Ele gosta de ser o centro da atenção. Quando eu era mais novo, eu fiz um evento de adolescente, um evento de aí só tinha cadeira para os líderes regional em cima do púlpito. Eu lembro perfeitamente que veio um irmão, pegou, arrancou o papel, arrancou o nome da cadeira, tirou tudo e colocou a cadeira no lugarzinho dele e sentou lá no fundo. Eu falei: mas que miserável, mexendo na cadeira que eu trabalhei o dia inteiro para arrumar. Aí eu fiquei olhando. Quando eu fui falar com o meu pastor Zumiro, sábio, ele disse: Lucas, deixa eu falar uma coisa para você. Ele, com aquele bigode maravilhoso dele, diz assim: tem gente que, se não tiver uma cadeira, ele desvia. Porque ele não vem para cultuar, ele vem para mostrar que ele está aqui. Ele não vem para agradar a Deus, ele vem para mostrar que ele ainda está na igreja. É melhor nem mexer com esse tipo de gente. Por quê? Porque depois que você fala para ele que ele não é o centro do universo, ele desvia e fala: a igreja não tem amor. Ah, tá. Sabe o que Paulo diz? Você não é o centro do culto. Diga para alguém que está do teu lado: agora você vai lavar a alma. Diga: você não é o centro do universo. Diga: você não é o centro do universo. Diga: o culto não é para te agradar. O culto não é para te deixar feliz. Diga: o culto é para louvar a Deus. É agora que não vai comprar cocada, miserável desse pregador. Deixa eu aplicar o último ponto do versículo 1. Eu queria ficar com vocês a semana inteira, pastor. Último ponto do versículo 1, daí eu encerro. Diga assim: culto racional. Diga para quem está do teu lado: culto racional é um culto que você decide adorar a Deus. Tinha um irmão que estava dando testemunho dizendo: irmãos, a minha esposa está com síndrome do pânico. Aí lá no final da igreja alguém diz: aleluia. Escuta, o irmão estava contando uma prova: irmão, bateram no meu carro. Irmão, glória a Deus. Oi, peraí. Percebeu que tem gente que vive no automático? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer que eu pare e diga glória a Deus? Eu estou com vergonha. Aplauda o Senhor pela vida do servo de Deus. E o melhor é que eu nem sei quem foi. Eu não sei nem quem foi. Não se identifica. Top. Eu não sei quem foi. Depois você passar na cocada e fala: fui eu.
Ai, Jesus. Pastor, a gente vive cultos no automático. Como assim? Tem gente assim, ó, eu vou pro culto hoje. Aí o pastor vai pegar o microfone e vai cantar. Show de bola, isso é muito bom, é maravilhoso. Só que o culto não pode ser automático, o culto tem que ser racional. Diga racional. É um culto de tomada de decisão. Aqui eu encerro, explico. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você vem para o culto, você tem duas possibilidades. A primeira, você fica quieto o culto inteiro, nada acontece. A segunda, você abre a tua boca e adora a Deus e vê acontecer alguma coisa. A primeira, você deixa as tuas emoções dominar você, e as tuas emoções vão dizer para você: não adora. A segunda, a tua decisão é: por mais que eu esteja passando pelo vale da sombra e da morte, eu vou adorar a Deus, porque esta é minha decisão. A primeira opção, as tuas emoções te dominam. Você se fragmenta, fragilizado, não fala nada para Deus. A segunda, você mostra para as tuas emoções que você tem uma decisão de adorar a Deus. Eu te explico, a gente encerra, eu oro, a gente canta e vamos embora. Olha para cá. Tem uma mulher na Bíblia que por muito tempo eu bati em cima dela. Irmão, já preguei tanto quanto essa mulher que eu queria pedir desculpa para ela. Uma mulher que era casada com um marido justo. Ele era tão justo que Deus deu testemunho dele. Olha para cá. Deus era tão amigo dele, que quando o inimigo se apresenta a Deus, o próprio Deus dá testemunho desse homem. Então essa mulher é casada com um excelente marido, um excelente homem, um excelente pai. Esse homem, essa mulher, quando ela acorda 8 da manhã, vamos dar um horário, eles tinham animais, servos, 10 filhos e uma comunhão entre os filhos. Escute, olha para cá. Essa mulher, quando é 8 da manhã, ela fica sabendo que os filhos estão reunidos na casa dos seus irmãos. Então a família é tão unida que os filhos viviam fazendo banquete na casa dos irmãos. Os servos estão trabalhando, os empregados estão trabalhando, os animais estão tudo, esse povo está bem. Só que nas 8 horas da manhã do outro dia, essa mulher já não tem mais filhos, porque os 10 morreram na mesma hora. Essa mulher já não tem mais animais, porque todos morreram. Essa mulher já não tem mais empregados, porque todos morreram. O marido dela, lembra, um homem justo, reto, excelente pai, agora está com o corpo todo destruído por causa de uma enfermidade. A casa restou só um caco de telha. Essa mulher, o pico emocional dela está toda hora mudando. Emocionalmente ela está destruída. Só que a Bíblia diz para nós que ela olha para o marido e diz: homem, amaldiçoa teu Deus e... Quando a gente lê a Bíblia friamente, a gente diz assim: que mulher miserável. Mas quando a gente entende a psicologia, a gente diz: eu entendo ela. Não é fácil você adorar vendo tudo que você tinha ser roubado da tua mão em menos de 24 horas. Não é fácil você querer adorar a Deus quando tudo aquilo que Ele te deu foi tirado da tua mão em menos de 24 horas. Não é fácil se alegrar sabendo que tudo que Deus te prometeu foi tirado de você. Essa mulher está destruída emocionalmente. Só que agora ela vai tomar uma decisão. Qual é a decisão dela? Eu não quero adorar. E Jó? Aí Jó vai mostrar para a gente que se a decisão dela é não adorar, a decisão dele não é emocional, é racional. Te explico. Olha o que Jó diz: mulher, nu eu saí do ventre da minha mãe, é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para ela que não importa quão destruído ele esteja emocionalmente,
o culto deles sempre vai ser um culto pautado na decisão. Qual a decisão? Eu vou adorar a Ele, ainda que a saúde abale, ainda que a porta feche, ainda que o que eu tenha seja tirado da minha mão. A minha adoração não está condicionada àquilo que Ele faz. A minha adoração não está condicionada àquilo que eu tenho. A minha adoração está condicionada a Ele ser. E o que Ele é? Ele é pão para quem tem sede, para quem tem fome. Ele é água para quem tem sede. Ele é luz para quem está no escuro. Ele é o caminho para quem está perdido. Ele é Deus. Esta noite Deus me trouxe aqui para dizer a alguém: o teu ano de 2026 está na tua decisão. Se você adorar acima das suas dores, além das suas crises, você viverá o melhor ano da sua vida. Tome uma decisão. Feche os seus olhos. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor do céu. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Decisões decidem destinos. E essa é a hora de você tomar uma decisão. Pastor, eu estou doente. Não deixa com que a doença seja maior do que o louvor. Pastor, eu estou triste. Não deixa com que a tristeza seja maior do que a adoração. Agora eu quero te convidar, você que quer tomar uma decisão de adoração, além do momento que você está vivendo de dor, você que diz: eu não vou ser pautado pela minha emoção, eu vim tomar uma decisão de adorar a Deus e de viver um milagre. Saia do teu banco agora, você que precisa de um milagre, e corre aqui para a ponta do altar. Eu quero orar por você agora. Se você precisa de um milagre, saia do teu banco agora e corre para cá, e corre para cá, e corre para cá. Eu quero orar por você agora. Tome uma decisão. Ah, pregador, que vergonha correr para frente do altar. Isso é o que a tua emoção diz, mas a tua decisão, ela diz: vai para o altar, vai para o altar, vai, porque hoje tem cura, vai porque hoje tem renovo, vai porque hoje tem transformação, vai porque hoje tem batismo com o Espírito Santo, vai porque hoje a porta abre. Vem para o altar, vem para o altar. Aleluia. Você tem 2 minutos, irmão, porque eu preciso entregar o microfone para o pastor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não fiel, Senhor. A minha oferta eu ofereço pra reconhecer. Eu quero te adorar, quero ainda. Eu quero me alegrar. A vitória vem, diga: a vitória vem.
pois tu és fiel, fiel. Levante a mão e diga: tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, meu Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, fiel. Eu estou sentindo Jesus aqui. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos agora. Calamanda Soria. Eu estou sentindo a graça do céu aqui. Se tiver alguém